Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Jó capítulo 14. O ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abres os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo? Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçaste limites além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar, para que tenha repouso, até que como o trabalhador tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Mas, se alguém morre, fica prostrado, o ser humano expira, e para onde vai? Como as águas do lago evaporam e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Quem dera me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira passasse. Quem dera me fixasses um prazo e depois te lembrasses de mim. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias e eu te responderia. Terias saudades da obra das tuas mãos e até contarias os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades. Mas como o monte que desmorona e se desfaz e a rocha que se move do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias levam o pó da terra, assim destróis a esperança humana. Tu prevaleces para sempre contra o ser humano, e ele passa. Mudas o semblante dele e o despedes. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe. São humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo, e a sua alma lamenta apenas por si mesma. Mais uma vez nós estamos vendo um desabafo de Jó com Deus agora diretamente. Capítulo 14, Jó, ele fala no meio do seu sofrimento sobre a fragilidade humana. Todos nós, quando estamos nos momentos mais difíceis de aflição, de sofrimento, isso pode nos ajudar a reconhecer ainda mais como que nós somos frágeis. Quando a gente está com saúde, quando a gente está com a vida financeira equilibrada, nós até nos orgulhamos, nós até ensinamos as pessoas. E agora, quando a gente vê Jó nesse momento de tanta tribulação, ele simplesmente para e diz: o ser humano é frágil demais. E a nossa tendência carnal é achar que nós somos super-heróis, que nós não vamos ter a aflição que outros têm. Quantas pessoas, quando vê alguém com depressão, com crises sérias, elas dizem: como que pode? Eu jamais vou passar por isso. Quem de nós está livre? Irmãos, o homem é frágil, mas às vezes a gente só reconhece isso no meio do sofrimento. É no meio do sofrimento que a gente percebe que nós não temos poder sobre a nossa vida. É o que Jó deixa claro o tempo todo. No versículo 1 ele diz: o ser humano, ele vive por breve tempo. O homem orgulhoso, ele pensa que ele nunca vai morrer, que ele nunca vai adoecer, que ele nunca vai passar por situações difíceis. Mas quando nós estamos sofrendo, a gente vê, os nossos dias passam muito rápido. A nossa saúde, você pode hoje estar bem e amanhã nós não sabemos. Agora que a gente está passando por todo esse tempo, meses, já praticamente completando um ano, onde o mundo inteiro está transtornado por causa de um vírus, e mesmo assim,
há pessoas que não param para se atentar na fragilidade humana. Capítulo 14, então, Jó coloca para fora do seu coração essa realidade que ele começou a observar melhor. Ele diz: nós não temos poder sobre a vida. Versículo 11, ele coloca algo muito interessante. Ele diz: como as águas do lago evaporam, o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. É interessante porque ele diz o seguinte: nós não temos poder sobre a nossa vida, nós não temos poder sobre a morte. Os nossos dias, eles estão nas mãos do Senhor. Versículo 5, os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos. Quando a gente está sofrendo, nós podemos aprender muito sobre dependência de Deus, sobre confiar mais em Deus, sobre reconhecer mais as nossas fraquezas. Há uma verdade que a Bíblia toda vai nos falar sobre esta brevidade da vida. O homem que consegue enxergar que a vida dele é breve, que a vida dele está nas mãos de Deus, não só falar isso como algo que você aprendeu, decorou, mas quando a gente consegue perceber isso espiritualmente, a nossa vida pode ter uma nova transformação, pode ganhar uma nova dimensão. E a comparação que Jó faz é muito cruel. Ele diz assim: olha, até a árvore que é cortada, que está somente lá na raiz, o versículo de número 7, há esperança para ela. Ele diz: há esperança para a árvore, mesmo cortada, ela pode voltar a crescer. Mas ele diz que o homem não. Ele está dizendo aqui que a árvore volta, o homem não. O homem, se morrer, ele não volta. Ou seja, você só tem uma vida, e esta vida que você tem deve ser vivida para a glória de Deus, deve ser vivida na dependência de Deus, deve ser vivida sabendo da sua fraqueza e reconhecendo a sua dependência total do Senhor. Jó aqui está assumindo: nós passamos rapidamente, a nossa vida é breve, por isso nós não devemos perder tempo com coisas desnecessárias, por isso nós devemos viver com sabedoria cada dia. O sofrimento, ele vai tirando da gente toda a arrogância, toda a presunção, ou deveria pelo menos, porque há pessoas que mesmo sofrendo, elas endurecem o coração, elas até blasfemam contra Deus. Mas Jó aqui demonstra um quebrantamento e ainda uma falta de esperança. Versículo 19: como as águas gastam as pedras e as cheias levam o pó da terra, assim destróis a esperança humana. Aí é um problema, quando o nosso sofrimento tira toda a nossa esperança. Jó chega a essa consciência de que ele não tinha mais esperança, humanamente falando. E sabe, irmãos, às vezes quando a gente perde as esperanças humanas, é a hora que Deus quer se manifestar e mostrar que Ele pode mudar a nossa história, que Ele pode transformar a nossa realidade. Às vezes Deus permite que os nossos recursos se esgotem, para a gente buscar totalmente a presença dEle e saber que os recursos de Deus são inesgotáveis, que a graça de Deus ela é extraordinária. Quantas pessoas tentam de todas as maneiras. A Bíblia fala de uma mulher que gastou todo o seu dinheiro, que foi atrás de todos os médicos, mas ela não encontrava cura, até que um dia ela tocou em Jesus e foi curada. Há coisas da nossa vida que nós não vamos encontrar esperança nas coisas do homem, nas coisas da terra, mas nós precisamos buscar e confiar no Senhor. E a Bíblia ainda diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, mostrando que Deus nos dá oportunidades, e que também nós podemos perder oportunidades de buscar ao Senhor, de invocar o Senhor. Irmãos, o sofrimento nos mostra a nossa limitação, a brevidade da vida, a nossa fraqueza, mas também nós podemos, através do sofrimento, reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus e a eternidade que nós teremos com Deus, se estivermos em Cristo Jesus.
Então a nossa fraqueza não deveria nos destruir. Hebreus capítulo 11, falando sobre os heróis da fé, a Bíblia diz que da fraqueza tiraram força. E foi isso que aconteceu com Jó, não ainda aqui, mas ele está no processo. Nós precisamos entender os processos de Deus na nossa vida. Hoje nós gostamos de tudo muito rápido, e há pessoas que querem logo resolver o seu problema, enquanto Deus, Ele quer nos ensinar. Nós temos pressa de sair do problema, e Deus, Ele tem pressa de nos ensinar no processo, no caminho, de nos aperfeiçoar, de nos santificar, de nos tornar mais humildes, de nos tornar mais quebrantados. O que a nossa fraqueza pode nos ensinar, irmãos? 3 coisas, pelo menos, biblicamente falando. Primeiro, a buscar a força de Deus. Busque a força de Deus. Está se sentindo fraco? Busque o Senhor. Há promessas na Bíblia para os fracos. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, se você se reconhece fraco, busque o Senhor. O apóstolo Paulo diz que quando ele era fraco, aí ele se tornava forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ou seja, quando eu reconheço a minha fraqueza e eu a uso para buscar mais a Deus, para clamar a Deus, para dizer: Senhor, sem o Senhor eu não posso fazer nada. Irmãos, a nossa fraqueza pode nos aproximar mais do Senhor, se formos humildes, se nos quebrantarmos. Segundo lugar, nossa fraqueza pode nos ensinar a reconhecer que nós dependemos de Deus em todas as coisas, porque o Senhor, Ele reina, o Senhor governa. A Bíblia coloca de maneira clara: o Senhor governa sobre os céus, sobre as estrelas, sobre o mar, sobre todas as coisas. Então, se eu estou me sentindo frágil, eu devo confiar: o Senhor, meu Deus, Ele é soberano, então eu vou descansar nele, eu vou confiar nele, eu vou esperar nele, na soberania de Deus. Na minha fraqueza eu posso depender mais da soberania de Deus. E em último lugar, irmãos, a nossa fraqueza e a nossa limitação humana pode nos levar também a ter esperança na eternidade, a colocar a nossa esperança na volta do Senhor. A nossa esperança não pode estar apenas nas coisas da terra. Em Romanos capítulo 15, versículo 13, a palavra do Senhor diz que nós devemos ter uma esperança viva, uma esperança em Cristo. Romanos 15, versículo 13, diz assim: o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, na minha fraqueza eu posso reconhecer o seguinte: que eu só vou ser rico de esperança se eu estiver debaixo do poder do Espírito Santo. Eu devo buscar a esperança na presença de Deus, no poder do Espírito Santo. E a verdadeira esperança dos servos de Deus é a esperança na volta do nosso Senhor Jesus, porque nós vivemos, irmãos, para a eternidade. Se vivemos pensando apenas nas coisas da terra, as nossas fraquezas vão nos tornar mais murmuradores, mais incrédulos, mais dependentes do homem, mais frustrados com a vida, e alguns começam a ficar frustrados com Deus. Por quê? Porque estão colocando a esperança apenas nas coisas da terra, e na terra nós teremos sofrimentos. Mas quem está em Cristo, ele tem uma esperança renovada a cada dia, porque ele sabe que o seu Senhor está vivo, ele reina, ele nos fortalece na nossa fraqueza, e é na volta dele que nós teremos a plenitude, onde nós não teremos mais as dores, as enfermidades, nós não teremos mais tudo aquilo que nos aflige. Nós estaremos com ele, e a nossa esperança em Cristo é que mantém a esperança viva em todos os momentos que a gente enfrenta. Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor nos fez assim, frágeis, limitados, e é na nossa fraqueza que nós
podemos reconhecer mais ainda a Tua grandeza, o Teu poder, a nossa dependência de Ti. Ó Deus, é na nossa limitação humana que nós podemos reconhecer que nós nascemos não para este mundo, mas para a eternidade, para a vida eterna com o Senhor, e enquanto estivermos vivos, queremos viver plenamente para a Tua glória. Ajuda-nos, Pai, a superar as nossas fraquezas e a usá-las, ó Deus, para crescer ainda mais na dependência, na confiança do Senhor, na intimidade do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a receber a consolação do Senhor, para que possamos também consolar uns aos outros, com a verdade eterna, de que o nosso Senhor Jesus reina, e Ele nos fez, o Senhor nos fez, para o louvor da sua glória e para a eternidade. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, Senhor.